5, o versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Agora vamos ler João, no capítulo 6, no versículo 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então nós lemos dois textos em que Jesus, diante de uma situação, ele vai se retirar e ele vai para a oração. Nesses dois textos, irmãos, nós podemos ver o Senhor Jesus orando com relação a um perigo ao qual nós estamos constantemente expostos, que é o perigo da popularidade, do sucesso e do poder. Porque nessas duas situações, o que nós lemos? Nós estamos vendo uma multidão indo até Jesus. No caso do texto de Lucas, depois que Jesus havia multiplicado os pães e peixe, a multidão vendo aquilo ficou maravilhada, e uma multidão ia até Jesus, ou seja, era aquele momento de grande popularidade, a fama já estava muito grande, as pessoas estavam falando acerca do que estava acontecendo, e diante dessa fama, dessa popularidade, o que Jesus fez? Se retirou e foi orar. Aí depois nós lemos aqui em João que os homens viram o sinal que Jesus fez, e eles disseram que verdadeiramente Jesus era aquele profeta que devia vir ao mundo, e que eles decidiram ir até Jesus, arrebatá-lo e fazerem dele um rei. E aí o que Jesus faz de novo diante de todo esse sucesso? Diante dessa possibilidade de ser levantado rei, ele se retira de novo. E ele vai orar. E a atitude de Jesus para a nossa geração, ela é uma atitude extremamente surpreendente. Surpreendente, digo, irmãos, porque Jesus, ele não tinha nenhuma pretensão de ser um ídolo popular. Jesus não tinha nenhum anseio por sucesso social. Jesus não ansiava ser reconhecido socialmente, que todo aquele povo o reconhecesse como uma celebridade de Israel. Jesus não tinha o menor propósito ou pretensão de ser um poderoso político, porque esses homens tentaram ou queriam arrebatá-lo e fazer dele rei, mas não rei no sentido em que nós o adoramos, rei do universo, Senhor dos senhores, mas um rei, alguém que pudesse estar politicamente à frente do povo, ou seja, uma belíssima oportunidade de obter poder. Mas quando essas situações surgiram, e eu, embora a Bíblia não diga, chego a crer que em outros momentos essas coisas também aconteceram,
Talvez essas não tenham sido as únicas situações em que o povo tentou promover o Senhor Jesus. Nós vamos ver Jesus se retirando e se voltando para a oração. E aí, nós precisamos lembrar que nós não devemos evitar a oportunidade de exibir Cristo ao mundo. Jesus falou que nós somos luz e que a nossa luz deve brilhar. Jesus ensinou, por exemplo, aos discípulos, e nós falamos disso algum culto atrás, eu não me lembro exatamente quando, que ninguém que acende uma vela coloca embaixo do armário. E ele diz que a nossa luz ela deve brilhar para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Jesus falou isso. Vamos ler em Mateus, capítulo 5. Tomara que eu não tenha errado, né? Às vezes eu erro na referência. Versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante de quem, gente? Dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus disse isso, que a nossa luz ela deve brilhar, para que os homens vejam as nossas obras. Mas para quem ser glorificado? A nós. Quando nós fazemos a obra de Deus e os homens veem a obra de Deus, eles glorificam ou devem glorificar a Deus. Apesar disso, nós devemos tomar cuidado, porque nós estamos muitas vezes, irmãos, expostos a situações que nos levam a tomar para nós a glória que é de Deus. Nós somos tentados a isso. E apesar da nossa luz ter que brilhar, apesar da obra que nós fazemos serem vistas pelos homens, Jesus diz aqui que a glória da nossa obra é a glória de Deus, não é a nossa glória. Então nós devemos estar atentos, quando essa nossa luz brilha, com aquilo que nos leva a honrar a nós mesmos. Nós devemos estar atentos a tudo aquilo que é bom, mas que faz com que nós nos esqueçamos do Senhor. E quando esse tipo de sentimento começa a se manifestar em nosso coração, o que nós devemos fazer? O que Jesus fez. Diante do perigo da popularidade, do sucesso, do poder, nós devemos buscar Deus em oração, para que esse tipo de sentimento não tome lugar em nós. E o nosso Deus advertiu ao seu povo quanto a esse sucesso, com relação àquele tempo da vida em que tudo dá certo, em que tudo vai bem. E mesmo o povo tendo sido advertido, tropeçou. Mesmo tendo ouvido Deus falar, deixou que o sucesso lhes subisse a cabeça e se esqueceram do Senhor. E deram as costas para Deus e se foram atrás de outros deuses. E isso está registrado na palavra. E é um texto muito, mas muito rico da palavra de Deus.
E eu quero ler ele com você. Abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio no capítulo 8, que é um capítulo que eu amo das Escrituras. Deuteronômio 8, onde a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Olha o que o Senhor disse ao povo aqui, versículo 11, versículo 10: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então olha o que a palavra diz aqui: guarda-te, cuidado para quando a tua vida não virar um sucesso, quando a tua prata e o teu ouro se multiplicar, quando você alcançar aquela formação, guarda para quando você alcançar aquele emprego que te paga bem, quando a tua vida melhorar, quando as coisas estiverem do jeito que você queria, quando o teu relacionamento for aquele que você tanto desejou, guarda-te. Quando você tiver sucesso, popularidade, poder, para que você não se esqueça do Senhor. Aleluia. Guarda-te para quando Ele te curar, você não se esquecer dele. Para quando Ele te tirar desse momento difícil, você não virar as costas para Ele. Então, o problema não é quando a nossa luz brilha. O problema não é quando a minha prata e o meu ouro se tornam abundantes. O problema é quando isso me faz esquecer do Deus que me tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E quantas pessoas nós conhecemos que viveram isso, que deram as costas para Deus, que se esqueceram do Senhor, depois que tudo lhe passou aí bem. Então, quando surgiam essas oportunidades, essas situações em que a popularidade ou qualquer coisa desse tipo surgia, Jesus se retirava em oração, porque são coisas que nos afastam do Pai. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque a nossa natureza, ela deseja essas coisas. Nós desejamos isso. A nossa carne, ela deseja isso. Ela busca a calçada da fama e dos aplausos, porque isso é agradável para nós, principalmente nesse tempo em que as pessoas viralizam, em que se busca muita visualização, em que se quer aparecer para o mundo. Sabe, diante dessas coisas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos lembrar que quando surgiam essas oportunidades, Jesus saía e ele ia orar. E a nossa natureza, ela é tendenciosa mesmo. A nossa natureza, ela busca popularidade e sucesso. Ela quer as luzes. A nossa natureza, ela quer o centro das atenções. A nossa natureza, ela busca
ser reconhecida publicamente, popularmente. Nós vivemos em busca disso, isso está em nós. Nós queremos ser compartilhados, nós queremos ser curtidos, nós queremos ser visualizados, nós queremos estar no centro do palco, com tudo escuro à volta e aquela luz brilhando só sobre nós. A nossa natureza deseja isso. Nós temos nos tornado uma geração que faz aquilo que Jesus disse para não fazer, até mesmo com relação às coisas espirituais. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: não sejam como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos. A nossa natureza quer ser vista. A nossa natureza quer ser um sucesso. Nós não queremos o secreto, nós queremos o público. Nós não queremos o secreto, nós queremos o público. Nós não queremos o quarto, nós queremos as esquinas. Queremos estar em pé. E não é difícil da gente visualizar isso, né? Digo que nós estamos caminhando para isso, porque isso não é naturalmente uma prática de todos os cristãos, mas a nossa natureza ela faz isso, e a nossa vida espiritual ela tem caminhado também para isso. Nós não queremos ser invisíveis, nós queremos ser vistos, nós queremos ser notados, nós não queremos ser vistos por Deus, nós queremos ser vistos pelos homens. E aí Jesus falou algo diferente para os discípulos. Aqui em Mateus no capítulo 6. Olha o que Jesus disse. E vê se a gente tem visto algo diferente em nosso tempo. 6:1. Guardai-vos. Mateus 6:1. Amém? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de quê, gente? De serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, der esmola, não toque trombeta diante de ti. Não fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola não fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha como isso é contrário à nossa natureza. Quem é que quer fazer alguma coisa para não ser visto? Na verdade, nós somos uma geração onde a imagem é tudo, ainda que seja uma mentira. Nós vivemos uma geração ou uma era, como eu li num livro, que nós vivemos na era do espetáculo. Da era do espetáculo. Temos que ser vistos. Precisamos de visualizações. E aí ele diz no versículo 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então nós não queremos o secreto, nós queremos as praças. Porque no secreto só tem um que me vê. Mas se eu orar na praça, todo mundo vai me ver. E
como a minha natureza quer ser vista, melhor orar na praça que no secreto. Porque lá no secreto só o Pai me vê. Mas como nós somos uma geração que deseja ser vista, nós preferimos ser notados do que ser invisíveis. Mas esquecemos de olhar para Jesus. E ele segue dizendo aqui: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, diante da oportunidade de se tornar alguém popular, diante da oportunidade de se tornar alguém de sucesso, Jesus se retirava e ele ia para o secreto. Ele ia para os braços daquele aonde tudo está presente. E é estranho, né? Porque as pessoas aplaudem aquilo que nós fazemos. E como nós queremos ser aplaudidos, nós fazemos coisas para que as pessoas vejam. Então, para a nossa geração, não basta fazer, tem que mostrar que faz. Não para que a glória seja de Deus, porque se a questão fosse a minha luz brilhar, para que as minhas obras fossem vistas e Deus fosse glorificado, ok. O problema é quando a minha obra eu quero que ela brilhe, não para Deus ser glorificado, mas para que eu seja honrado publicamente. Porque isso é o natural, isso é o que se tem hoje. Somos a geração do espetáculo. Numa época em que muitos estão indo orar nas praças, numa época em que muitos estão se colocando de pé em oração para que sejam vistos, o quarto, o secreto, ele continua sendo o melhor lugar. Então que nós possamos aprender com o Senhor. Quando houver essa possibilidade da popularidade, do sucesso e do poder, nós possamos nos retirar e entender que o sucesso, a popularidade ou qualquer tipo de autoridade e poder não é nada quando se tem aquele que é tudo. E eu quero encerrar com uma frase que eu li num livro. Eu não li o livro, eu li a sinopse do livro. Ainda não o comprei, mas vou comprar. O nome do livro é Invisível. É sobre o dom de permanecer oculto em um mundo que ama ser notado. Ou seja, permanecer oculto num mundo que ama ser notado é um dom. Porque o melhor lugar onde você possa estar é no secreto com o Senhor. E era isso que Jesus fazia. Então vamos nomeá-lo rei. A fama está crescendo, uma multidão está vindo para cá para te ouvir. Que Deus nos dê esse dom, o dom de permanecer invisível diante dos homens, mas não diante de Deus, porque Ele nos vê. Sabe aquilo que nós cantamos? Que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém? Que isso seja uma verdade na nossa vida, porque a gente canta isso, mas na verdade a gente quer ser compartilhado, postado, a gente quer ser famosinho, a gente quer ser reconhecido,
Nós queremos o glamour da popularidade, mas que a nossa canção seja essa mesmo: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o nome do Senhor conhecido. Então que Deus desperte em mim e em você o dom de permanecer no secreto, de permanecer invisível num mundo que deseja ser notado. Porque quem tem que te conhecer, te conhece. Aleluia. Porque quem tem que saber quem eu sou, sabe. E às vezes a gente se sente frustrado. E isso é um perigo para nós até como ministério. Porque nós vamos vendo ministérios se tornarem tão populares, tão compartilhados, seguidos, que quando nós parecemos invisíveis para isso, parece que somos insignificantes para Deus, que o que nós fazemos não tem valor nenhum. Mas Ele nos conhece. Quem tem que nos conhecer, nos conhece. Onde nós temos que ser conhecidos, populares e ter sucesso, nós temos, que é com Deus. Que o Senhor desperte em nós esse dom e esse discernimento, para que o nome dele seja glorificado, que a nossa luz brilhe para a glória dele. Que os homens vejam as nossas obras para a glória dele. Aleluia. E o que nós declaramos no final de cada culto seja de fato uma verdade em nossas vidas, irmãos. Porque nós não declaramos isso da boca para fora. Nós não temos esse ministério para sermos reconhecidos por homem. É para a glória dele. É para que vidas sejam edificadas, não para que nós sejamos famosos. É para que as pessoas entrem por essa porta e ouçam o Evangelho, e ouçam que Jesus salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo. É para isso. Não é para promoção minha ou sua. Não é para que nós sejamos famosos ou tenhamos sucesso. Para que Deus seja glorificado. Aleluia. E se isso é um dom, que nós tenhamos esse dom, o dom de permanecer oculto no mundo que ama ser notado. Deus está no secreto. Deus está numa vida de oração. Que Ele te abençoe. Aleluia. Feche seus olhos.